Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre aquela multa bem específica, sabe? Por permitir que uma pessoa com a CNH suspensa dirija um veículo. É uma situação que, nossa, pode dar uma dor de cabeça enorme para o proprietário. E hoje a gente vai destrinchar todos os detalhes. Pensa bem na cena. O carro é emprestado para um amigo, para um parente, mas e se essa pessoa tiver com habilitação suspensa e ninguém souber? A responsabilidade, pessoal, pode cair todinha nas costas do dono do veículo. Bora entender direitinho como isso funciona. E para não ter nenhum achismo aqui, a nossa análise vai direto na fonte. Tá aqui, ó, a ficha de fiscalização oficial do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Esse é o documento que o agente de trânsito usa lá na rua na hora da abordagem. É a regra do jogo, preto no branco. Então, vamos ao que interessa. A infração está bem definida. É sobre permitir a condução do veículo a uma pessoa que esteja com a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ou a PPD, que é a permissão provisória, ou até a ACC para ciclomotores, suspensa. E anota aí, cada infração tem um código. E o dessa aqui é o 51262. Esse número é a chave para a gente entender o resto da história. E aqui vem o ponto que pega muita gente de surpresa. A gente tende a pensar que o problema é só de quem está no volante, né? Mas a lei é claríssima. O infrator, ou seja, quem leva a multa e os pontos, é o proprietário do veículo. Isso mesmo. Não é o motorista que é penalizado por essa infração específica, e sim o dono. A responsabilidade legal é toda de quem tem o nome no documento do carro. E olha, as consequências não são nada leves. A gente está falando de penalidades bem severas que vão muito além de um valor para pagar. Vamos ver o tamanho do problema. Para começar, a gravidade da infração. Ela é classificada como gravíssima. No nosso Código de Trânsito, essa é a categoria mais alta que existe, aquela reservada para as condutas mais perigosas e irresponsáveis. E por ser gravíssima, ela joga um número máximo de pontos na carteira do proprietário. São 7 pontos. Dependendo do histórico da pessoa, isso já pode ser o suficiente para levar à suspensão da CNH do próprio dono do veículo. Olha o efeito cascata. Agora, vamos falar de dinheiro? A penalidade não é uma multa gravíssima comum, não. Ela vem com o fator multiplicador. Nesse caso, o valor da multa é multiplicado por 3. Ou seja, é uma pancada e tanto no bolso. E como se tudo isso não fosse o bastante, a situação pode ficar ainda pior. Além de toda essa parte administrativa, a multa, os pontos, essa conduta também pode ser enquadrada como crime de trânsito. Tá lá, no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso significa que o proprietário pode sim acabar respondendo a um processo criminal. Certo, agora a gente chega na parte mais técnica e talvez a mais importante de toda essa nossa conversa. Quando exatamente o agente aplica essa multa específica, a do Código 51262, e quando ele usa outros enquadramentos. A diferença é bem sutil, mas é fundamental. A lógica da coisa toda fica bem clara olhando essa tabela. O código 51262, o que a gente está falando hoje, é usado especificamente quando o proprietário está ausente na abordagem e o motorista está com a CNH suspensa. Repara nas outras situações. Se o dono do carro estiver presente, a infração é outra, a de entregar o veículo, e o código muda. Se a CNH estiver cassada, também são outros códigos. E claro, se o próprio dono for o motorista com a CNH suspensa, a multa vai direto para ele por dirigir assim. Portanto, o gatilho para essa autuação específica é a ausência do proprietário. Beleza, vamos então para o passo a passo da fiscalização. Como é que o agente de trânsito age na prática quando se depara com uma situação dessas? Existem definições e procedimentos bem claros para isso. E aqui está a distinção legal, que é a base de tudo. Permitir, que é o que gera a multa que a gente está analisando, acontece quando o proprietário não está junto na hora da abordagem. Ele, de alguma forma, permitiu que outra pessoa pegasse o carro. Já o ato de entregar exige a presença física do proprietário ali, no momento da fiscalização, o que configura outra infração. O procedimento oficial é uma verdadeira cadeia de ações. Primeiro, o condutor é abordado e autuado por dirigir com a CNH suspensa. Mas não para por aí, não. Segundo, o agente faz uma segunda autuação, dessa vez para o proprietário ausente. Depois, a situação é comunicada à autoridade policial para apurar o crime de trânsito. E para fechar, o veículo fica retido até que um condutor devidamente habilitado apareça para tirar ele de lá. É bastante informação, eu sei. Mas calma, vamos resumir tudo agora naqueles pontos mais importantes que todo proprietário de veículo precisa ter na cabeça. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, a responsabilidade é do dono do carro. Ponto.
Segundo, as consequências são pesadas, multa triplicada, 7 pontos na carteira e pode virar até processo criminal. Terceiro, o detalhe que muda tudo é se o proprietário está presente ou não na abordagem. E por fim, a dica de ouro. Antes de emprestar o carro, por maior que seja a confiança, vale a pena verificar a situação da CNH de quem vai dirigir. É simples, é rápido e pode evitar um problemão. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Da última vez que um carro foi emprestado, será que existia aquela certeza absoluta de que estava tudo certo com a habilitação de quem ia dirigir? A responsabilidade no trânsito pessoal começa muito antes de girar a chave na ignição. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papodetrânsito@gmail.com. Obrigado pela companhia e até a próxima.